Eu não sei vocês, mas a minha história com a importação começou há relativamente pouco tempo, mais especificamente em 2019, no início daquele acontecimento mundial que todo mundo sabe. E pelo menos para mim, o período de 2019 até 2021 foi o melhor período para importar. Porém, em 2022, já começou o problema, com o super-herói Alexandre Frota dando o pontapé inicial para o que viria a ser a maior dor de cabeça para os importadores. E é óbvio que ninguém gostou, tanto que pouco tempo depois ele retirou a PL, porém o estrago já estava feito, e os dados da maior guerra contra a importação haviam sido lançados. Mas o sino já foi tocado. E eles ouviram. Lá na escuridão, entre as estrelas. Ding-dong. Essa simples ação do deputado simplesmente atiçou os grandes representantes da indústria nacional, que já estavam há um tempo reclamando da importação. E liderados pelo então empresário puxa-saco oficial do governo, eles começaram a colocar mais ideias na cabeça do governo, o que deu certo. E o governo já estava pronto para colocar para valer. Inclusive na época, o gado bolsonarista estava apoiando o imposto, com a desculpa que era para parar a influência comunista da China. Até mesmo o chefe na empresa onde eu trabalhava na época, usava exatamente a mesma desculpa, de defesa da indústria nacional, que os petistas usariam no futuro, para defender o imposto. A única coisa que impediu o imposto de importação de entrar em 2022 foram as eleições que estavam se aproximando, e obviamente por ser uma medida impopular, o governo voltou atrás na ideia do novo imposto. Porém, para mim, uma coisa havia ficado mais do que clara: independente de quem ganhasse em as eleições em 2022, em 2023, teríamos um imposto enfiado no rabo de geral. E como diria o Thanos, me chamaram de demente. E o que eu previ aconteceu. 3 meses e muita confusão depois, foi a vez da nova empresária, puxa-saco oficial do governo, começar a pedir imposto, pedido esse que foi mais do que bem recebido pelo Tachad. Quero ver outra vez mais taxinhas, impostos nas vendas. Quero ouvir outra vez mais coisinhas pra eu poder taxar. E depois outra vez, se o pobre ainda tiver dinheiro, vou criar um imposto do espio. Os doentes oneram demais. Vou taxar outra vez um imposto pra andar na rua. Vou taxar outra vez pro governo mais poder gastar. E depois outra vez, se o pobre ainda tiver dinheiro, vou taxar até o oxigênio. Respirar é um luxo afinal. E uma coisa curiosa aconteceu comigo nessa época: o meu chefe, que, como eu disse, alguns meses antes estava apoiando a taxação, do nada começou a criticar o imposto, só porque não era mais o Guedes, e sim o Tachad, quem estava criando impostos. Se você viu o meu vídeo sobre os idólatras, acredito que você já deve saber do que se trata. Mas voltando ao imposto, o resto da história todo mundo sabe. Em maio de 2023, começou a surgir os planos da Digital Tax. Em julho do mesmo ano, entrou em vigor o Remessa Conforme, que era a Digital Tax, só que com outro nome. Na ocasião, eram 20% de imposto para compras abaixo de $50 e 92% de imposto para compras acima de $50, o que praticamente matou a importação acima de $50. E se não bastasse isso, um ano depois, em julho de 2024, foi colocado 44% de imposto para as compras abaixo de $50. E por fim, no exato dia em que eu estou escrevendo o roteiro desse vídeo, os governadores estão se reunindo para votar o aumento do ICMS de 17% para 25%, o que pelos cálculos vai fazer o imposto das compras abaixo de $50 chegarem a quase 60%, e para
As compras acima de $50 o imposto irá chegar a 113%. Tudo isso para, segundo eles, proteger a indústria nacional. E aí eu te pergunto, que indústria nacional? A indústria nacional não produz nada, e o pouco que produz ou é de péssima qualidade, ou eles compram de fora, e só mudam o nome. A indústria nacional é uma piada internacional. O melhor computador da Positivo consegue perder feio para o pior computador da Samsung. E existem vários motivos para isso, com os principais sendo as leis trabalhistas, onde um empregado custa o dobro para o empregador. Além disso, tem a teia de impostos, que basicamente tributa todas as etapas do processo produtivo, que faz com que o produto final custe 5 vezes mais do que custaria normalmente. Então, qual é o carro mundial que você pode pegar, que tem o mesmo nome e fábrica em todo lugar? Toyota. O Toyota Corolla XSE, se você entra na internet, pode entrar, ele existe nos Estados Unidos, ele existe na Europa, ele existe no Brasil, tudo com fábrica. Quem faz Corolla nos Estados Unidos, na Europa, é feito na Inglaterra. É o Corolla hatch, mas é a mesma coisa. Nos Estados Unidos fazem Corolla, no Brasil fazem Corolla e no Japão fazem Corolla. Na China também. Então vamos olhar um Corolla. O preço do nosso Corolla no Brasil é R$185 mil, esse modelo específico. Para eu comprar ali na tabela FIP na é preço de vista. Tá bom. Aí depois você tem desconto ou tá não. Bom. Mas ele vale 185 mil. Se você tira 37% de carga tributária e você divide por 5, você chega a $22.500. Então o nosso carro vale $22.500. Você sabe qual é o imposto sobre carro nos Estados Unidos? Não tem. Zero. Zero? Zero. Não tem imposto. Nos Estados Unidos, esse mesmo Corolla, você paga $27.900. No Brasil é $22.500. Então, nos Estados Unidos, o Corolla custa bem mais caro que aqui, para o consumidor. E, custa bem mais caro, no Brasil, o nosso carro custa bem mais caro, mas o fabricante recebe $22.500 contra $28 nos Estados Unidos. Tipo, o fabricante lá nos Estados Unidos lucra mais com a venda do carro do que o fabricante no Brasil. Muito mais, por isso que a Ford foi embora. Um EcoSport que sem imposto vendia aqui por 20 mil, vendia por 27 em Miami. Mesmo carro. Então, alguém chegou lá e falou, escuta, chega de estar nesse país, a gente não consegue ganhar dinheiro, a gente só arrecada imposto. O mesmo carro, o Toyota XSE, na França, vale 38 mil euros. Tira 20% de IVA, 32 mil euros, 34 mil dólares. O nosso é 22.500. Mesmo na Argentina, é que a Argentina agora é delicado a gente olhar, porque teve Max, o dólar foi para 900, vale 1.200 no dólar blue, então, mas quando a Argentina tinha uma economia mais estável, quando você fatura um carro 100 na Argentina, o fabricante fica com 67. Quando você fabrica um carro 100 no Brasil, o fabricante fica com 55, porque também tem a margem da rede, que é mais ou menos 10% sobre o preço de lista. Vamos pegar Japão. Quanto vale o Toyota XSE no Japão? Mesmo carro, Corolla. Ele vale em ien 3 milhões de ien. O problema do ien é que na pandemia o ien foi de 120 para 150. Então hoje o Toyota no Japão é mais barato que no Brasil. 2 anos atrás não era. Porque o ien está 150 e estava 120. Então, até 2 anos atrás, o Toyota no Brasil, para a fábrica, era vendido mais barato que o Toyota no Japão. Para a fábrica. Agora, nós, consumidores, a gente paga mais caro. Sim. Porque no Brasil a gente tributa consumo, a gente não tributa renda. Como é que a gente faz para mudar isso no nosso país? Porque um dia vai ter que mudar. Nós temos que fazer que nem todos os países do mundo. O Brasil tem 2 tributações malucas. A gente tributa trabalho. Quase ninguém tributa trabalho, que é INSS, isso daí. Nos Estados Unidos não tem imposto sobre trabalho. Tem imposto sobre a renda. E a gente tributa consumo. Então, isso na reforma tributária nós não resolvemos. Por que nós não conseguimos resolver na reforma tributária? Porque na reforma tributária, quem perde grita muito. E a maioria silenciosa que ganha fica quieto. Então, por exemplo,
Eu vou aumentar o imposto de renda para quem tem renda acima de 40 mil reais. Todo mundo vai reclamar que ganha acima de 40 mil reais. A começar dos deputados que votam. A começar os deputados que têm renda acima de 40 mil reais. Ele vai ter que votar contra o bolso dele. Exatamente. Conclusão, a tendência numa democracia é muito difícil você tributar renda, porque quem decide tributar renda é o Congresso, que está numa faixa de renda onde com certeza ele vai pagar mais imposto. Então, no Brasil, se a gente pagasse mais imposto de renda, o imposto máximo de renda no Brasil no trabalho é 27,5%. Nos Estados Unidos é 37%, na Europa é 44%. Quem vai votar para pagar mais imposto é quem vota. Então ele não quer. Ele não vai fazer isso com ele. E aí você tem grupo de pressão terrível, que faz pressão para falar, não pode aumentar imposto de renda, não pode aumentar imposto de renda. Mas de algum lugar eu tenho que tirar dinheiro. Então eu acabo tributando o consumo. E o Brasil tributa consumo. Mas o nosso carro no Brasil, quando você tira o imposto, é mais barato que na Europa, é mais barato que nos Estados Unidos, é mais ou menos o preço do Japão, porque eles desvalorizaram a moeda deles. Mas senão era mais caro. Então o nosso carro, para o fabricante, ele é barato. Ele é caro para o consumidor que compra, por causa... O carro hoje, ele é uma fonte de arrecadação para o governo. É isso que ele é um vetor de arrecadação. E claro, temos o famoso lobby, onde se você é amigo do rei, automaticamente sua empresa vai ter todas as vantagens possíveis. O governo impede produtos de fora de entrarem e aprova leis que dificultam que novas empresas nacionais surjam, tudo para agradar os amiguinhos deles. A indústria bochileira é praticamente uma criança mimada, que não consegue sobreviver sem a ajuda do papai Estado. Não vamos nos iludir. A elite brasileira, inclusive a elite da indústria, sempre foi sócia dos governos de ocasião. Nunca se preocupou com a própria competitividade. Nos últimos 80 anos, não se preocuparam em promover reforma tributária, em promover reforma administrativa, em melhorar a infraestrutura. Eu fui relator do licenciamento ambiental. Fundamental para a gente diminuir o custo do Brasil, aumentar em mais de 100 bilhões de investimentos para a indústria nacional, para o comércio nacional. A indústria não moveu uma palha pela aprovação desse projeto. Agora, quando eles se veem ameaçados pela indústria internacional, que produz mais barato e produtos com mais qualidade, aí eles querem impor imposto para os mais pobres. Então não vão contar com o meu voto, não com o meu apoio. Esse trator que está sendo passado aqui na Câmara dos Deputados na noite de hoje não conta com o meu apoio, não conta com o meu voto, porque ficaram 80 anos se preocupando só em se proteger e nunca em diminuir imposto, e nunca em diminuir custo, e nunca em promover um serviço melhor. E agora acho que a solução é taxar mais. Não com o meu voto, não com o meu apoio, presidente. Eu tenho várias divergências com o movimento político desse japonês, porém não tem como dizer que o cara está errado. A indústria nacional é basicamente isso. Não produz nada, não tem vontade de se desenvolver, e não quer que você compre os produtos de fora. Enquanto isso, a Argentina, que é o país mais zoado pelo Brasil, instituiu novas regras que facilitaram a importação de produtos, justamente porque a indústria argentina está na mesma situação da indústria bochileira. E para piorar ainda mais as coisas, para a surpresa de 0 pessoas, o fim da importação deu um prejuízo de bilhões para os Correios. Eu cheguei a comentar isso em um dos grupos de importação que eu participo, e um dos caras teve a audácia de dizer que nem tem problema os Correios darem prejuízo, já que é um serviço para a população. O tipo de pessoa que diz isso é o mesmo tipo, que acha que o SUS é de graça. Se uma empresa estatal dá prejuízo, a conta é paga pela população, ou com aumento de impostos, ou com diminuição de orçamentos em outras áreas, como saúde e segurança pública, mas é claro que essa não é uma informação importante para um bochileiro médio, não é verdade? As únicas coisas que importam são o dia em que o Bolsa Família cai na conta, como o Mengão está indo no campeonato, e se tem algum cassino novo para ele ficar rico. E é claro, sempre tem aquele tipo de pessoa que fica pensando: eu não compro nada de fora, vocês quem se lasquem, eu não tenho nada a ver com isso, eu tô de boa aqui, comprando na Magalu. Se você tem mais de 2 neurônios, e se prestou atenção no que eu disse anteriormente, sabe quem vai pagar o prejuízo dos Correios, e para além disso, sem uma concorrência externa, o que vai motivar as indústrias nacionais a produzirem produtos melhores e mais baratos? E para finalizar, uma outra coisa que eu vi acontecendo com uma certa frequência:
são pessoas culpando e xingando os funcionários das varejistas envolvidas, culpando eles pelas ações dos respectivos donos das empresas. Gente que tem mentalidade tapada, gente burra da mentalidade tapada, tem que ouvir. Eu não tenho vergonha, querida. Eu dou as caras pra qualquer um, sabe? Porque eu não devo nada pra ninguém. Eu não devo pra esse velho horroroso da van, que você, entendeu? Você deve. Porque você tá lá se matando, se camelando lá pra ele. Eu não devo não, tá bom? Você deve, eu não devo. Você deve ir lá e se matar agora em pleno feriado. Eu tô aqui, ó, livre, leve e solta, graças ao meu bom Deus e a minha mentalidade que não é tapada igual a sua, entendeu? Sabe por quê? Eu tô livre, leve e solta. Tá? Nossa, velho. Tá? Tá? Eu nem preciso dizer que fazer isso é o mesmo que carimbar o seu certificado de mochileiro. Os funcionários da Magazine Luiza e da Havan não têm culpa alguma da Luiza e do Luciano estarem ferrando com as compras internacionais. Mas então é isso, diga nos comentários o que você acha desse protecionismo que o Bostil faz com as empresas mochileiras, e não esqueçam de dar o like e de se inscrever. Obrigado pela atenção e até!